Bota a foto da Nicole ali pra mim, gente. Atenção pro caso dessa menina. Essa menina foi morta no interior de São Paulo. Pra quem conhece São Paulo, capital? Campinas fica mais ou menos 90 quilômetros da capital paulista. E do lado de Campinas, como se fosse Londrina e Cambé, tem a cidade de Hortolândia. A Nicole foi morta, ela permaneceu uma semana desaparecida e o corpo dela foi encontrado numa lagoa na cidade. E aí, gente, é até difícil falar isso pra você, mas foi encontrado apenas parte do corpo. Por quê? Porque ela foi esquartejada. Uma trama brutal, tá? Uma trama brutal que envolveu o ex-namorado da Nicole, de 17 anos, e uma outra menina de 14. Essa história vem para a região de Londrina de que forma, Juliano? Mas você está falando de um caso lá de Hortolândia, interior de São Paulo, nada tem a ver com a gente. Tem. Porque eu tenho imagens do final de semana que mostram o momento em que esses dois adolescentes, o de 14, a de 14 e o de 17 anos, ex-namorado da Nicole, eles são encontrados numa casa em Cornélio Procópio, no nosso norte pioneiro, na casa da avó de um deles, tá? Eles fugiram para cá depois de cometer esse crime. Eu não sei nem se eu posso falar crime, porque como são adolescentes, isso é o ato infracional. E sabe o que é pior? Diz que eles confessaram para o delegado em Cornélio Procópio, com riqueza de detalhes, a forma fria e calculista com que eles cometeram este crime. Bota o Wesley no telão para mim. O Wesley está nesse momento na delegacia, ele está em Cornélio Procópio, ele conversou com o delegado agora há pouco, vai trazer todos os detalhes para a gente dessa história, mas antes, eu quero que você entenda esse caso. Repito, essa menina aqui, ela ficou desaparecida uma semana, ela mobilizou uma região inteira, até que na última sexta-feira o corpo dela foi encontrado na lagoa municipal da cidade. Você imagina o desespero da família? E agora, já havia uma suspeita, mas agora a confirmação de que o ex-namorado de 17 anos está envolvido na prática desse crime. Eu trago para você agora a reportagem completa dessa história e na sequência ao vivo. Wesley fala do que disse o delegado, Wesley traz as informações e eu tô curioso para saber, Wesley, se os dois aí, os adolescentes de 14 e 17 anos, já saíram aí de Cornélio rumo ao interior de São Paulo, porque esse é o caminho normal, ou se ainda estão por aí. Ele já vai contar isso na sequência pra gente, mas bota a reportagem no ar primeiro. Agora, 11h56 aqui no BG. Minha filha foi brutalmente assassinada, com várias marcas no rosto, identifiquei ela mesmo, foi confirmado, foi uma brutalidade muito grande, uma frieza e foi confirmado realmente a minha filha. A pior das notícias está confirmada. O corpo encontrado na lagoa do bairro Jardim Amanda, em Hortolândia, é o da Nicole Pogeri, de 15 anos. No dia 14 de julho, a adolescente misteriosamente desapareceu, quando disse que ia visitar o namorado de 17 anos. Depois de 4 dias de buscas, Nicole foi encontrada assassinada, com marcas de extrema violência. Isso daqui durante a noite fica um breu, não dá para enxergar absolutamente nada. A suspeita é que a Nicole tenha sido morta durante a noite, então quem veio até aqui conhecia essa região, conhecia este local. De acordo com as autoridades, esse espaço da lagoa teria sido usado como desova do corpo, ou seja, Nicole não foi morta aqui. O corpo dela foi abandonado neste espaço, mas ela não foi morta aqui. Estamos chegando no local exato. Foi aqui onde o cão Thor da Guarda Municipal, um cão farejador especialista em detectar cheiro de desaparecidos, cheiro de pessoas, detectou o corpo da Nicole. Quem fez isso com a Nicole? Há suspeitas. Fortes suspeitas, já inclusive com indícios, vestígios de quem teria participação nesse crime. O namorado dela, o garoto com quem ela encontraria na segunda-feira, de 17 anos, é um dos suspeitos. Junto a ele, a atual namorada. Um crime que pode ter sido motivado por ciúmes. Às vezes a gente via ele falar com ela pela chamada, a gente achava que era não, é a Nicole. Eu, meu Deus, cada hora você tá com uma. Ele terminava com uma e ficava com a outra, entendeu? Pra fazer ciúmes. Tinha muitos ciúmes dele, ele tinha ciúmes da
Então os dois faziam ciúmes um pro outro. E ela já pulou muro aqui com faca, meu tio já pegou, eles brigaram. Então, assim, tem um histórico, né, de briga dos dois. Tem, só que eles vai e volta, mas não precisava envolver uma terceira pessoa, né? Nicole desapareceu em uma segunda-feira. Porém, em um grupo com amigos nas redes sociais, a última mensagem enviada por ela foi na terça-feira. A suspeita é que alguém tenha acessado o celular da adolescente, uma vez que familiares tentaram contato com ela diversas vezes na própria segunda-feira e ela já não respondia. Nós tivemos acesso a uma troca de mensagens do ex-namorado da Nicole com um amigo. Em um dos trechos, ele diz que paga para matar aquela menina. A vítima seria a Nicole. Em outro, ele diz que estava com ela para fazer ciúmes na ex-namorada e que sentiu nojo quando a viu. Logo após a descoberta do desaparecimento, familiares da Nicole foram até a casa do namorado. Os pais do garoto disseram que Nicole não tinha ido até lá. Nessa troca de mensagens entre o filho, de 17 anos, e o pai, o garoto diz que algumas pessoas o estão ameaçando, que ele vai fugir para a praia e não fez nada. O pai ainda insiste para o filho voltar para casa, para conversarem, ou para que ele se apresente na delegacia. O pai liga, o filho não atende. Ele ainda manda outras mensagens dizendo para o filho voltar, que até a polícia vai ajudar. A gente sabe que ele estava com ela até domingo à noite. Eles se viram, terminaram o namoro e na segunda-feira acho que ela retornou para uma reconciliação com ele. E aí, só que aí ele tinha voltado com a ex dele, então eles voltaram e provavelmente, o que tudo indica, que eles três se encontraram, teve alguma briga e provavelmente a gente não sabe o que aconteceu lá dentro. Os relatos da prima do adolescente levantam ainda mais suspeitas sobre a participação dele no brutal assassinato. O que a gente notou, tem sangue no banheiro, tem sangue na sala, ele queimou a cama de solteiro, ele queimou com colchão, com tudo. Então, é isso, a gente não tem muita informação, a gente não viu roupa dela, a gente não viu nada dela dentro da casa. A gente não sabe, É tudo que a gente mais quer, porque a gente está vendo a população, né, atrás dele. Então, se ele for para a polícia, ele tem que se entregar. A gente se solidariza com a família da Nicole, a gente está ajudando, a gente está em contato com eles também, porque o que a gente quer é justiça. Se ele fez, ele tem que pagar. Se fez, tem que pagar, gente. Agora, vocês perceberam a trama? A Nicole foi morta pelo ex-namorado de 17 anos, com participação de uma menina de 14, que seria a atual namorada dele. E essa atual namorada teria dito: eu quero que ela morra. Olha o absurdo disso. Você ouve falar dessas histórias e imagina sempre: ah, gente, isso é coisa de outro mundo, isso só vai acontecer lá nos cafundós do Brasil. Não. Isso aconteceu no interior de São Paulo, eu repito, mas o caso tem ligações com a nossa região, porque em Cornélio Procópio, me dá as imagens, por favor, ontem, em pleno domingo, a polícia encontra esses dois, a adolescente e o adolescente, o de 17 e a de 14, na casa da avó de um deles, abrigado ao tinte. Pelas imagens, sempre competente, ele acompanhando tudo que acontece no Norte Pioneiro, lá no Anúncio Fácil, o Tinte parceiro nosso. Abraço ao povo de Cornélio Procópio, chocado com essa história. E eu tô com o Wesley nesse momento, ao vivo na delegacia, com os dois delegados que acompanharam essa história, tá? Delegado de plantão, delegado-chefe, todo mundo falando a respeito dessa história e trazendo detalhes desse caso pra gente agora ao vivo no BG. A gente segue no caso da Nicole porque, repito, é uma história terrível que agora tem ligação com a nossa região, até porque eles chegaram a confessar, né? O crime, esquartejaram a Nicole, é até difícil dizer isso pro meu amigo, minha amiga que tá vendo a gente, Wesley, mas seguem as buscas para encontrar as outras partes do corpo dessa menina. Isso é terrível, gente. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Um caso gravíssimo de repercussão nacional. A Record, inclusive, está acompanhando esse caso já desde o desaparecimento, inclusive da Nicole, com esse desfecho trágico. Dois adolescentes foram apreendidos aqui em Cornélio Procópio. Eles estavam, então,
na casa de parentes, e por isso nós vamos conversar agora com 2 delegados, o delegado titular aqui de Cornélio Procópio, o delegado-chefe, e também com a delegada da mulher. Boa tarde para os senhores, obrigado por nos atender. Doutora, a primeira pergunta, né, como que foi todo esse trabalho, um trabalho integrado também entre a Polícia de São Paulo e a Polícia do Paraná. Uma boa tarde, professor. Boa tarde aos espectadores. Nós tivemos aí no sábado já informações a respeito dos fatos. Fizemos contato lá com a polícia do estado de São Paulo, precisamente da cidade de Hortolândia. E então ontem efetuamos aí diligências no sentido de dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão e também de apreensão dos adolescentes envolvidos. Até então, no sábado, nós não tínhamos conhecimento que seriam adolescentes. Depois, com as diligências, viemos saber que eles poderiam novamente empreender fuga. Ambos têm parentes aqui em Cornélio Procópio? Eles vieram fugindo, né, do estado de São Paulo, atrás de alguns parentes. Mas nós tivemos sucesso aí nas diligências e conseguimos executar a apreensão ontem. Já estavam preparando, inclusive, rotas para novas fugas ou não? Eles pretendiam novas fugas. O senhor sabe para onde eles iriam? Chegaram a comentar? Eles alegam que queria ir desde o princípio para a praia. Então eles tinham a intenção de ir para a praia. Doutora, em relação à apreensão desses adolescentes, depois eles foram trazidos para a delegacia, acompanhados também do conselho tutelar, né? Prestaram ali um depoimento, um interrogatório. O que o senhor ouviu desses adolescentes? O que eles disseram sobre esse crime que aconteceu em São Paulo? Tendo em vista que no momento da apreensão dos mesmos, eles já revelaram alguns detalhes do ocorrido para os nossos agentes, o que nós fizemos? Nós acionamos o conselho tutelar e já imediatamente fizemos a oitiva dos mesmos. O que nos chama a atenção e nos impressionou bastante foi a frieza da menina. A menina apresentou uma riqueza de detalhes aí, como fez para matar, como fez para desferir os golpes de faca e muito mais do que isso, demonstrou como fez para cortar as partes do corpo, né? Ela seria a autora desse crime, então ela assume que ela matou a Nicole. E o menino de 17 anos, ele também participou diretamente, doutor, ou não? Ela assume que desferiu os golpes, mas existe sim a participação do adolescente. Ela assume também que cortou as partes do corpo, ele também assume que ajudou nisso daí e que colocaram posteriormente numa carriola, jogaram o corpo num lago, desovando o corpo, ocultando o cadáver e posteriormente ainda lavaram toda a cena do crime e arrumaram, organizaram a casa onde os fatos se deram. Em relação à motivação do crime, eles falaram sobre isso ou não? A motivação se deve que a vítima é ex-namorada do adolescente apreendido e quem acabou cometendo esse grave ato infracional é a atual namorada dele. O que mais nos chama a atenção é que há 10 dias, uma semana, que ela reatou o namoro com ele e já cumulou nesse grave acontecimento. Juliano, rapidamente, antes da gente falar também com a doutora Thaís, ao vivo aqui na tela do Balanço Geral, em relação, doutora, à premeditação, porque o que chamou a atenção, Juliano, que assim, o corpo foi enrolado em 2 lençóis e uma lona, jogado no lago, inclusive também com algumas pedras para evitar que boiasse, e além disso também tinha ali uma sigla de uma facção criminosa, ou seja, para tentar, de certa forma, atrapalhar o trabalho da polícia. Foi isso, doutor? Essa é a análise do senhor ou não? O que nós percebemos com a oitiva dos dois é que eles tentam trabalhos, colocar novos elementos na cena do crime para tentar dissimular a verdadeira autoria. Por isso eles fizeram essas marcas aí na vítima, né? Sinais de premeditação, doutor? Isso. Ao que parece, depende sim das investigações complementares, investigações que já estão sendo efetuadas em Hortolândia, mas parece sim que eles tiveram algum tipo de premeditação, algum acompanhamento. A gente até acredita que fez algum tipo de pesquisa de como lidar com a situação. Juliano, se você tiver alguma pergunta, o doutor continua aqui ao meu lado. Wesley, eu queria entender o seguinte,
Quando a polícia lá do interior paulista passa as informações para a polícia de todo o Paraná, tinha informação de que eles teriam familiares aí em Cornélio Procópio, ela informa também detalhes da investigação, porque a gente mostrou uma reportagem agora há pouco, com trechos de conversas no WhatsApp, com print de conversas, onde eles falam desse crime, eles falam que iriam matar a Nicole. Então, já há essa premeditação quando você fala nessa própria troca de mensagens. Tem as imagens aí? Põe pra mim, por favor. Olha isso aqui, ó. Eu não quero ficar sem ela. Eu não ligo se vão falar algo. Eu sempre minto, mas agora eu tô sendo sincero com você. Eu quero ela, por favor, mano, me ajuda. Eu tô cego, pago. Se ela quiser, eu mato aquela menina. Olha o que ele diz, o ex-namorado da Nicole, para atual, para essa menina de 14 anos. Se ela quiser, eu mato aquela menina, que ela não gosta. Eu também não gosto. Que ela se deve estar xingando aqui. Eu tentei fazer ciúmes porque ela estava com o moleque lá. Eu senti nojo vendo aquela estranha. Eu quis postar porque achei que ela estava ficando com o moleque lá. Mas principalmente aqui, ó. Se ela quiser, eu mato aquela menina. E foi o que aconteceu, tá? Eles cometeram o crime. Mostra aqui, Manu, pra mim, por favor. Se ela quiser, eu mato aquela menina. É ele falando com a atual namorada de 14 anos, que foi encontrada junto com ele em Cornélio Procópio. Como é que é essa comunicação da polícia, Wesley? Quando a polícia de Cornélio recebe a informação de que eles poderiam estar aí no Norte Pioneiro, ela recebe esses detalhes também, e aí no momento que os dois foram interrogados, eles acabam confessando o que já estava ali comprovado pelas mensagens, né? Pois é, Juliano, vamos perguntar aqui então ao doutor, também a doutora que está aqui ao lado. Ele faz uma pergunta se quando a polícia paulista, né, entra em contato com vocês, se eles já trazem detalhes dessa investigação. Sabia que eles poderiam estar aqui pelo Paraná? E agora há pouco foi exibida uma reportagem, até que foi feita lá pelo pessoal de São Paulo, também nossa equipe de jornalismo, que traz trechos de mensagens trocadas pelos adolescentes. Então, se o senhor tinha conhecimento disso também ou não, como foi essa troca entre as polícias? Nós não tínhamos conhecimento desses trechos de mensagens lá, parte da investigação que está sendo efetuada em Hortolândia. Nós temos sim, nós fizemos comunicação com a delegacia de polícia de lá, inclusive a doutora Thaís tem mais detalhes a respeito desses fatos. Legal. Doutora, a partir de agora, como fica a investigação a cargo da Polícia Civil de São Paulo? Eles vão tocar a investigação, ainda resta bastante dados a serem apurados. Nós aqui auxiliamos na apreensão dos adolescentes, também ainda estamos cuidando aí da parte burocrática de papelada e tão logo concluir tudo, nós encaminharemos lá para o estado de São Paulo. Doutor, obrigado pela atenção ao vivo aqui com o jornalismo da RIC TV. Vou conversar com a doutora Thaís também. Muito obrigado pela atenção. Nós que estamos à disposição. Obrigado, doutor. Agora eu vou me aproximar aqui também, Juliano, da doutora Thaís aqui para poder conversar com ela ao vivo. Doutora que é delegada da mulher aqui de Cornélio Procópio. Obrigado pela atenção também, doutora. Uma boa tarde para a senhora. E no conhecimento da senhora, né, de casos graves como esse, a gente já pode falar que pode ser um caso tratado como um feminicídio, apesar que os adolescentes que teriam cometido esse crime... Boa tarde para a senhora, doutora. Sim, a gente pode tratar como feminicídio, né? Uma violência de gênero, né? Tem todas as características de ser um crime cometido contra a mulher pelo fato de ser mulher, né? Ainda que a gente tenha nessa coautoria uma mulher, mas também tem o ex-namorado da vítima, né? A gente percebe nessas incursões de tentar sair do feminicídio e ir para um crime de facção, né? Quando eles colocam ali as siglas de uma facção criminosa, né? Mas está bem caracterizado na nossa concepção. Óbvio que a investigação a fundo não pertence à Polícia Civil do Paraná, mas sim à do Estado de São Paulo. Mas dentro do que foi apurado, a gente já consegue falar de um feminicídio, com certeza. Doutora, choca o fato de serem tão novos e uma crueldade tão grande como essa? Choca muito. Olha que a gente já atendeu muitos casos, né? Mas uma tenridade, uma frieza, a maneira que foi feita é muito chocante. A senhora também acredita, assim, que tenha tido uma premeditação? Claro que isso fica a cargo da Polícia Civil de São Paulo, mas tudo indica que sim, doutor. Com certeza, né? Do jeito que foi feito, tamanha crueldade, não tem como falar que foi no calor do momento, né?
E a motivação pode estar ligada realmente a essa questão do relacionamento, essa questão que ele também teria um relacionamento com essa jovem de 14 anos. Exatamente, é o que tudo indica, né? Do que a gente apurou, né? Quando fez os contatos, né? A Polícia Civil passou algumas informações, óbvio que mais superficial, porque a nossa finalidade seria, de fato, localizar os autores, né? As investigações, todo o conteúdo, lógico que caberia a eles. A gente também não ficou entrando muito em detalhes, porque o nosso cerne, né, a nossa diligência seria na localização mesmo desses adolescentes e na devida apreensão. Doutora Thaís está aqui ao meu lado, Juliana, e o detalhe, né, que chama a atenção, uma adolescente de 15 anos morreu de uma forma muito brutal no interior de São Paulo. Doutora, pela tua experiência, né, nós sabemos que tem muitas mulheres que infelizmente sofrem, né, violência por parte dos namorados ou até esposos, enfim, ou ficantes e etc, mas tem medo de denunciar, né, mesmo sendo tão jovem, o olhar sempre tem que ser atento, doutora, mesmo desta jovem, da família, qual que é a orientação que a senhora passa como delegada da mulher tão experiente nesta área? Com certeza, né? A gente tem que observar os relacionamentos, observar os comportamentos, né? Mesmo ainda jovem, a gente já consegue visualizar características em ciúmes, em determinadas roupas, em proibir que se utilize determinadas roupas, em proibir que tenha contato com os amigos. Então a gente sempre pede para os, mesmo sendo novos familiares, observarem isso e estarem orientando, porque são formas de violência e começa cedo mesmo. Delegado, os celulares deles também foram apreendidos, agora serão analisados? Sim, foram apreendidos, foram analisados aí pela Polícia Civil, a gente acredita, né, do Estado de São Paulo, para finalizar essa investigação. Uma bela investigação que foi feita aí pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, diga-se de passagem, né, com o local, com tudo muito bem feito. Vocês têm informações de quantos dias eles já estavam aqui em Cornélio? Foi desde a época do crime ou vieram depois? Ao que consta, né, não é certeiro, mas que vieram depois. Bem próximo da data do crime ou não dá para saber? É que é tudo muito próximo, né? Ela desapareceu no dia 14, né? Hoje é dia 21, então assim, é tudo muito próximo, mas a gente acredita que tenha sido logo na sequência no intuito de fuga mesmo. Doutora, pela tua experiência como delegada da mulher, ainda tem caso que te surpreende? Esse caso, 2 adolescentes, né? Outra adolescente como vítima, uma crueldade tão grande, corpo esquartejado, infelizmente, relacionado aí com o nome de facção criminosa para tentar enganar a polícia. Te surpreende ainda, doutora? Surpreende pela pouca idade dos autores, isso chama muita atenção, né? São adolescentes, pessoas em desenvolvimento, né? Já cometendo tamanha atrocidade, isso chama muita atenção, é chocante. Doutora Thaís, continua ao meu lado também. Juliano, se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Wesley, vou fazer o seguinte agora, ó. Eu já vou fazer uma nova pergunta para a doutora Thaís, eu quero continuar nesse caso. E eu tenho as imagens das últimas homenagens para Nicole. Ela foi sepultada ontem, lá na cidade de Hortolândia. Esse é o momento em que a família, em que amigos se despedem em cortejo do local do velório até o local onde aconteceu o sepultamento, tá? 12h15 no BG, eu vou trazer essa história, eu vou conversar com as nossas equipes no interior de São Paulo, trazendo detalhes desse crime. Vou voltar a Cornélio Procópio, onde foram presos, tá? Não posso falar presos, foram apreendidos, mas onde foram encontrados os 2 responsáveis por esse crime. Enche a tela com a imagem da Nicole para mim. Em 10 segundos eu sigo com esse caso. Já pode botar as imagens para mim lá do velório, do momento em que familiares vão às ruas para prestar as últimas homenagens a essa menina. Quando isso aconteceu, sobe o som para mim. Ainda não tinha informação do encontro do casal de adolescentes aqui no nosso Paraná, aqui em Cornélio Procópio. A gente não tinha essa informação ainda. A própria família não sabia disso, tanto que eles estão ali com cartazes pedindo justiça, tá? Eles estão pedindo ali por justiça, estão pedindo que os responsáveis pelo crime sejam punidos e agora que a nossa legislação entra em xeque. Por quê? Porque quem matou a Nicole foi uma menina de 14 anos, junto com o ex-namorado dela de 17. E aí? E a legislação no Brasil que só responsabiliza de verdade quem tem mais de 18 anos e ainda assim com um montão de brechas na lei? Como é que fica essa história? Eu já vou voltar com o Wesley, direto em Cornélio Procópio. Ele segue com a delegada que acompanha esse caso de perto porque participou da prisão desses 2. Mas antes eu tenho o Anderson Henrique, repórter da Record lá do interior de São Paulo, do local onde o corpo da Nicole foi encontrado. Ele foi encontrado esquartejado, tanto que partes do corpo ainda não foram localizadas, num parque público, na Lagoa Pública Municipal.
e ele está lá trazendo as informações. É isso, Anderson. Bom dia. Oi, Juliano. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Falo ao vivo aqui de Hortolândia, interior do estado de São Paulo. Gil, um caso que choca, um caso macabro que beira aí o inacreditável, né? Envolvendo adolescentes. Esse adolescente de 17 anos e essa outra garota de apenas 14 anos, principais suspeitos pela morte da Nicole, de 15 anos de idade. Eles, inclusive, foram presos aí no Paraná, teriam confessado e já foram trazidos aqui novamente para a cidade de Hortolândia. Mas, Juliano, deixa eu mostrar para vocês, para todos que acompanham o Balanço Geral, o exato local onde estamos. A gente está aqui, ó, no bairro Jardim Amanda, às margens da lagoa do bairro Jardim Amanda, cidade de Hortolândia, interior do estado de São Paulo, onde esse crime brutal que choca todo o país, que ultrapassa inclusive fronteiras e que gera muita revolta. A Nicole, Juliano, ela teria sido inclusive executada, essa adolescente teria sido morta não muito distante daqui, em uma casa que fica a cerca de 500 metros do local. Essa informação, essa proximidade acabou também auxiliando as investigações. Essa casa, Gil, seria a do principal suspeito, a casa desse adolescente que agora foi apreendido, que é ex-namorado da Nicole, vítima desse brutal assassinato. A polícia, então, fazia buscas aqui no local, com o auxílio de cães farejadores, quando um cão da Guarda Municipal acabou encontrando esse cadáver. No momento em que o corpo, ou pelo menos boa parte do corpo, eu já vou explicar o porquê, foi encontrado, vem à tona, então, o tamanho da brutalidade em que a Nicole, em que essa jovem tão bonita, cheia de sonhos, acabou sendo submetida. Apenas parte do corpo foi encontrado, inclusive submerso, porque ela teria sido vítima de uma ação muito contundente, de uma ação muito macabra, onde parte do corpo dela foi mutilado. Ou seja, daqui as equipes retiraram boa parte do corpo, onde foi realizada ali a última despedida, onde foi realizado o velório, muito inclusive emocionante, realizado pela família. A expectativa, Juliano, é que nas próximas horas, nos próximos momentos, melhor dizendo, as equipes da Polícia Civil, as equipes contando com o apoio do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e cães farejadores, façam novamente buscas aqui no local, porque após a apreensão dos adolescentes e após a confissão de como tudo teria acontecido, como eles tiraram as partes do corpo dessa adolescente, as outras partes, inclusive as partes que foram mutiladas, estariam espalhadas aqui pelo local. A nossa equipe vai seguir acompanhando. Se trata de um caso assim que gera muita revolta, de um caso de muita repercussão que começou aqui na cidade de Hortolândia, na região de Campinas, por onde você já passou, onde tivemos oportunidade de trabalhar juntos, mas foi parar até mesmo no Paraná, aí na cidade de Cornélio Procópio, onde eles foram apreendidos, escondidos na casa da avó, dos avós de um deles. Eles foram apreendidos, já estão aqui. A gente está sempre à disposição, meu amigo. Tá certo, obrigado, Anderson, obrigado a todos os companheiros lá da Tati Record, do interior de São Paulo, que cobre ali a área de Campinas e a cidade de Hortolândia. Bora ao vivo de novo para Cornélio Procópio, onde os dois foram encontrados. É óbvio que a investigação desse caso agora segue lá por Hortolândia, segue pelo interior de São Paulo, Wesley, mas o fato dos dois terem sido encontrados aí é uma triste página nesse noticiário policial de Cornélio Procópio, uma cidade pacata, uma cidade tranquila no nosso norte pioneiro, e eu acho que os requintes de crueldade com que essa história foi praticada. E você falava com a delegada a respeito dessa violência contra a mulher que pode acontecer, né? Desde a adolescência, num namoro, num casamento, num relacionamento de anos ou num relacionamento recente. Mas eu acho que tudo isso choca porque mostra que, às vezes, um ciúme doentio, porque a história toda acontece porque a menina de 14 anos, que agora namorava o menino de 17, que era ex da Nicole, tinha ciúmes dela. Isso é um negócio absurdo, acho até para a doutora, que tem uma experiência de atuar em casos desse tipo, é algo que choca, né? Choca demais, né, Juliano? Toda a própria polícia, né? Nós também, como equipe de reportagem que vem perto da história, vê o que está acontecendo, além, claro, da comunidade aqui de Cornélio Procópio, que é uma cidade pacata aqui no norte
Pioneiro do Paraná, que infelizmente passa por essa situação, né? Esses adolescentes foram apreendidos aqui. Doutora, primeiro, para a gente encerrar, para a senhora falar sobre essa situação, realmente choca, né, toda a equipe, eu imagino, a senhora, também os investigadores. Como que vocês recebem isso também? Eu acho que lidar com isso diariamente é difícil, né? Tem todo um trato psicológico também agora para a família desses adolescentes. Como que funciona? O Conselho Tutelar, inclusive, também chegou a ser acionado. Sim, exatamente, né? Eles foram apreendidos, o conselho foi acionado, né? A gente choca muito essa situação, mas obviamente, né? De certa maneira, o fato deles serem apreendidos, né? A gente já começa a ver a justiça, né? Dando resultado, né? É óbvio que não vai trazer a Nicole de volta, a gente sabe disso, mas pelo menos a gente começa a ver a justiça acontecer, né? Então, quem cometeu isso, né? Vai estar respondendo aí dentro da lei. Doutora, é importante a gente ressaltar que assim, os moradores aqui de Cornélio Procópio, que são parentes desses adolescentes, a princípio não sabiam de nada, eles não estão sendo investigados, nada nesse sentido por enquanto. A princípio, a gente não tem essa informação de que eles estariam ajudando, né? Não chegou isso pra gente. Então, seriam só os menores mesmo que estão indo, né? Foram para Hortolândia para que finalize a investigação por lá mesmo. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela atenção com a gente, obrigado por confiar no nosso trabalho de jornalismo. Volto com você, Juliano. Obrigado, Wesley, pelos detalhes, pelas informações. Agradeço a doutora também. E a gente vai já voltar a esse caso, porque a gente tem uma reportagem com a família. Depois de toda essa notícia, né, de que os 2 adolescentes foram encontrados, foram pegos, essas últimas homenagens, como foi para a família tudo isso? No momento em que a gente vê nos cartazes escrito ali, descanse em paz, em outros também o pedido de justiça, né? E como é que é lidar com isso? Porque eu repito, a gente está num país onde eu duvido. Esses 2 foram levados agora para a Fundação Casa, que é a instituição antiga FEBEM, que cuida de menores infratores lá no interior de São Paulo. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: quanto tempo eles vão ficar lá? Sabia que o menor infrator não fica mais de 3 anos, independente do crime que ele pratique? E outra, quando faz 18 anos, a ficha dele é limpinha. Bota a foto da Nicole ali pra mim, gente. Atenção pro caso dessa menina. Essa menina foi morta no interior de São Paulo. Para quem conhece São Paulo, capital? Campinas fica mais ou menos 90 quilômetros da capital paulista. E do lado de Campinas, como se fosse Londrina e Cambé, tem a cidade de Hortolândia. A Nicole foi morta, ela permaneceu uma semana desaparecida e o corpo dela foi encontrado numa lagoa na cidade. E aí, gente, é até difícil falar isso para você, mas foi encontrado apenas parte do corpo. Por quê? Porque ela foi esquartejada. Uma trama brutal, tá? Uma trama brutal que envolveu o ex-namorado da Nicole, de 17 anos, e uma outra menina de 14. Essa história vem para a região de Londrina de que forma, Juliano? Mas você está falando de um caso lá de Hortolândia, interior de São Paulo, nada tem a ver com a gente. Tem. Porque eu tenho imagens do final de semana que mostram o momento em que esses 2 adolescentes, o de 14, a de 14 e o de 17 anos, ex-namorado da Nicole, eles são encontrados numa casa em Cornélio Procópio, no nosso norte pioneiro, na casa da avó de um deles, tá? Eles fugiram pra cá depois de cometer esse crime. Eu não sei nem se eu posso falar crime, porque como são adolescentes, isso é o ato infracional. E sabe o que é pior? Diz que eles confessaram pro delegado em Cornélio Procópio, com riqueza de detalhes, a forma fria e calculista com que eles cometeram este crime. Bota o Wesley no telão para mim. O Wesley está nesse momento na delegacia, ele está em Cornélio Procópio, ele conversou com o delegado agora há pouco, vai trazer todos os detalhes para a gente dessa história, mas antes, eu quero que você entenda esse caso. Repito, essa menina aqui, ela ficou desaparecida uma semana, ela mobilizou uma região inteira, até que na última sexta-feira o corpo dela foi encontrado na lagoa municipal da cidade. Você imagina o desespero da família? E agora, já havia uma suspeita, mas agora a confirmação de que o ex-namorado de 17 anos está envolvido na prática desse crime. Eu trago para você agora a reportagem completa dessa história e na sequência ao vivo. Wesley fala do que disse o delegado, Wesley traz as informações e eu tô curioso para saber, Wesley, se os 2 aí, os adolescentes de 14 e 17 anos, já saíram aí de Cornélio rumo ao interior de São Paulo, porque esse é o caminho normal, ou se ainda estão por aí. Ele já vai contar isso na sequência pra gente, mas bota a reportagem no ar primeiro. Agora, 11h56 aqui no BG. Minha filha foi brutalmente assassinada
com várias marcas no rosto, identifiquei ela mesmo, foi confirmado, foi uma brutalidade muito grande, uma frieza, e foi confirmado realmente a minha filha. A pior das notícias está confirmada. O corpo encontrado na lagoa do bairro Jardim Amanda, em Hortolândia, é o da Nicole Pogeri, de 15 anos. No dia 14 de julho, a adolescente misteriosamente desapareceu, quando disse que ia visitar o namorado de 17 anos. Depois de 4 dias de buscas, Nicole foi encontrada assassinada, com marcas de extrema violência. Isso daqui durante a noite fica um breu, não dá para enxergar absolutamente nada. A suspeita é que a Nicole tenha sido morta durante a noite, então quem veio até aqui conhecia essa região, conhecia este local. De acordo com as autoridades, esse espaço da lagoa teria sido usado como desova do corpo, ou seja, Nicole não foi morta aqui. O corpo dela foi abandonado neste espaço, mas ela não foi morta aqui. Estamos chegando no local exato. Foi aqui onde o cão Thor da Guarda Municipal, um cão farejador especialista em detectar cheiro de desaparecidos, cheiro de pessoas, detectou o corpo da Nicole. Quem fez isso com a Nicole? Há suspeitas. Fortes suspeitas, já inclusive com indícios, vestígios de quem teria participação nesse crime. O namorado dela, o garoto com quem ela encontraria na segunda-feira, de 17 anos, é um dos suspeitos. Junto a ele, a atual namorada. Um crime que pode ter sido motivado por ciúmes. Às vezes a gente via ele falar com ela pela chamada, a gente achava que era... Não, é a Nicole. Eu, meu Deus, cada hora você tá com uma. Ele terminava com uma e ficava com a outra, entendeu? Pra fazer ciúmes. Tinha muitos ciúmes dele, ele tinha ciúmes da... Então os dois faziam ciúmes um pro outro. E ela já pulou muro aqui com faca, meu tio já pegou, eles brigaram. Então, assim, tem um histórico, né, de briga dos dois. Tem, só que eles vai e volta, mas não precisava envolver uma terceira pessoa, né? Nicole desapareceu em uma segunda-feira. Porém, em um grupo com amigos nas redes sociais, a última mensagem enviada por ela foi na terça-feira. A suspeita é que alguém tenha acessado o celular da adolescente, uma vez que familiares tentaram contato com ela diversas vezes na própria segunda-feira e ela já não respondia. Nós tivemos acesso a uma troca de mensagens do ex-namorado da Nicole com um amigo. Em um dos trechos, ele diz que paga para matar aquela menina. A vítima seria a Nicole. Em outro, ele diz que estava com ela para fazer ciúmes na ex-namorada e que sentiu nojo quando a viu. Logo após a descoberta do desaparecimento, familiares da Nicole foram até a casa do namorado. Os pais do garoto disseram que Nicole não tinha ido até lá. Nessa troca de mensagens entre o filho, de 17 anos, e o pai, o garoto diz que algumas pessoas o estão ameaçando, que ele vai fugir para a praia e não fez nada. O pai ainda insiste para o filho voltar para casa, para conversarem, ou para que ele se apresente na delegacia. O pai liga, o filho não atende. Ele ainda manda outras mensagens dizendo para o filho voltar, que até a polícia vai ajudar. A gente sabe que ele estava com ela até domingo à noite. Eles se viram, terminaram o namoro e na segunda-feira acho que ela retornou para uma reconciliação com ele. E aí, só que aí ele tinha voltado com a ex dele, então eles voltaram e provavelmente, o que tudo indica, que eles três se encontraram, teve alguma briga e provavelmente a gente não sabe o que aconteceu lá dentro. Os relatos da prima do adolescente levantam ainda mais suspeitas sobre a participação dele no brutal assassinato. O que a gente notou, tem sangue no banheiro, tem sangue na sala, ele queimou a cama de solteiro, ele queimou com colchão, com tudo, então... É isso, a gente não tem muita informação, a gente não viu roupa dela, a gente não viu nada dela dentro da casa. A gente não sabe, É tudo que a gente mais quer, porque a gente está vendo a população, né, atrás dele. Então, se ele for para a polícia, ele tem que se entregar. A gente se solidariza com a família da Nicole, a gente está ajudando, a gente está em contato com eles também, porque o que a gente quer é justiça. Se ele fez, ele tem que pagar. Se fez, tem que pagar, gente. Agora, vocês perceberam
a trama, a Nicole foi morta pelo ex-namorado de 17 anos, com participação de uma menina de 14, que seria a atual namorada dele. E essa atual namorada teria dito: eu quero que ela morra. Olha o absurdo disso. Você ouve falar dessas histórias e imagina sempre: ah, gente, isso é coisa de outro mundo, isso só vai acontecer lá nos cafundós do Brasil. Não. Isso aconteceu no interior de São Paulo, eu repito, mas o caso tem ligações com a nossa região, porque em Cornélio Procópio, me dá as imagens, por favor, ontem, em pleno domingo, a polícia encontra esses dois, a adolescente e o adolescente, o de 17 e a de 14, na casa da avó de um deles, abrigado ao tinte. Pelas imagens, sempre competente, ele acompanha tudo que acontece no Norte Pioneiro, lá no Anúncio Fácil, o Tinte parceiro nosso. Abraço ao povo de Cornélio Procópio, chocado com essa história. E eu tô com o Wesley nesse momento, ao vivo na delegacia, com os dois delegados que acompanharam essa história, tá? Delegado de plantão, delegado-chefe, todo mundo falando a respeito dessa história e trazendo detalhes desse caso pra gente agora ao vivo no BG. A gente segue no caso da Nicole porque, repito, é uma história terrível que agora tem ligação com a nossa região, até porque eles chegaram a confessar, né? O crime, esquartejaram a Nicole, é até difícil dizer isso pro meu amigo, minha amiga que tá vendo a gente, Wesley, mas seguem as buscas para encontrar as outras partes do corpo dessa menina. Isso é terrível, gente. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Um caso gravíssimo de repercussão nacional. A Record, inclusive, está acompanhando esse caso já desde o desaparecimento, inclusive da Nicole, com esse desfecho trágico. Dois adolescentes foram apreendidos aqui em Cornélio Procópio. Eles estavam, então, na casa de parentes e, por isso, nós vamos conversar agora com dois delegados, o delegado titular aqui de Cornélio Procópio, o delegado-chefe e também com a delegada da mulher. Boa tarde para os senhores, obrigado por nos atender. Doutora, a primeira pergunta, como que foi todo esse trabalho, um trabalho integrado também entre a Polícia de São Paulo e a Polícia do Paraná? Uma boa tarde. Boa tarde aos espectadores. Nós tivemos aí no sábado já informações a respeito dos fatos. Fizemos contato lá com a polícia do estado de São Paulo, precisamente da cidade de Hortolândia, e então ontem efetuamos aí diligências no sentido de dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão e também de apreensão dos adolescentes envolvidos. Até então, no sábado, nós não tínhamos conhecimento que seriam adolescentes. Depois, com as diligências, viemos saber que eles poderiam novamente empreender fuga. Ambos têm parentes aqui em Cornélio Procópio? Eles vieram fugindo do estado de São Paulo, atrás de alguns parentes. Mas nós tivemos sucesso aí nas diligências e conseguimos executar a apreensão ontem. Já estavam preparando, inclusive, rotas para novas fugas ou não? Eles pretendiam novas fugas. O senhor sabe para onde eles iriam? Chegaram a comentar? Eles alegam que queria ir desde o princípio para a praia. Então, eles tinham a intenção de ir para a praia. Doutora, em relação à apreensão desses adolescentes, depois eles foram trazidos para a delegacia, acompanhados também do conselho tutelar, prestaram ali um depoimento, um interrogatório. O que o senhor ouviu desses adolescentes? O que eles disseram sobre esse crime que aconteceu em São Paulo? Tendo em vista que no momento da apreensão dos mesmos, eles já revelaram alguns detalhes do ocorrido para os nossos agentes, o que nós fizemos? Nós acionamos o conselho tutelar e já imediatamente fizemos a oitiva dos mesmos. O que nos chama a atenção e nos impressionou bastante foi a frieza da menina. A menina apresentou uma riqueza de detalhes aí, como fez para matar, como fez para desferir os golpes de faca e muito mais do que isso, demonstrou como fez para cortar as partes do corpo, Ela seria a autora desse crime, então ela assume que ela matou a Nicole. E o menino de 17 anos, ele também participou diretamente, doutor, ou não? Ela assume que desferiu os golpes, mas existe sim a participação do adolescente. Ela assume também que cortou as partes do corpo, ele também assume que ajudou nisso daí e que colocaram posteriormente numa carriola
jogaram o corpo num lago, desovando o corpo, ocultando o cadáver e posteriormente ainda lavaram toda a cena do crime e arrumaram, organizaram a casa onde os fatos se deram. Em relação à motivação do crime, eles falaram sobre isso ou não? A motivação se deve que a vítima é ex-namorada do adolescente apreendido e quem acabou cometendo esse grave ato infracional é a atual namorada dele. O que mais nos chama a atenção é que há 10 dias, há poucos, uma semana, que ela reatou o namoro com ele e já cumulou nesse grave acontecimento. Juliano, rapidamente, antes da gente falar também com a doutora Thaís, ao vivo aqui na tela do Balanço Geral, em relação, doutora, à premeditação, porque o que chamou a atenção, Juliano, que assim, o corpo foi enrolado em 2 lençóis e uma lona, jogado no lago, inclusive também com algumas pedras para evitar que boiasse, e além disso também tinha ali uma sigla de uma facção criminosa, ou seja, para tentar, de certa forma, atrapalhar o trabalho da polícia. Foi isso, doutor? Essa é a análise do senhor ou não? O que nós percebemos com a oitiva dos dois é que eles tentam trabalhos, colocar novos elementos na cena do crime para tentar dissimular a verdadeira autoria. Por isso eles fizeram essas marcas aí na vítima, né? Sinais de premeditação, doutor? Isso. Ao que parece, depende sim das investigações complementares, investigações que já estão sendo efetuadas em Hortolândia, mas parece sim que eles tiveram algum tipo de premeditação, algum acompanhamento. A gente até acredita que fez algum tipo de pesquisa de como lidar com a situação. Juliano, se você tiver alguma pergunta, o doutor continua aqui ao meu lado. Wesley, eu queria entender o seguinte, quando a polícia lá do interior paulista passa as informações para a polícia de todo o Paraná, tinha informação de que eles teriam familiares aí em Cornélio Procópio, ela informa também detalhes da investigação, porque a gente mostrou uma reportagem agora há pouco, com trechos de conversas no WhatsApp, com print de conversas, onde eles falam desse crime, eles falam que iriam matar a Nicole. Então, já há essa premeditação quando você fala, nessa própria troca de mensagens. Tem as imagens aí? Põe pra mim, por favor. Olha isso aqui, ó. Eu não quero ficar sem ela. Eu não ligo se vão falar algo. Eu sempre minto, mas agora eu tô sendo sincero com você. Eu quero ela, por favor, mano, me ajuda. Eu tô cego, pago. Se ela quiser, eu mato aquela menina. Olha o que ele diz, o ex-namorado da Nicole, para atual, para essa menina de 14 anos. Se ela quiser, eu mato aquela menina, que ela não gosta. Eu também não gosto. Que ela se deve estar xingando aqui. Eu tentei fazer ciúmes porque ela estava com o moleque lá. Eu senti nojo vendo aquela estranha. Eu quis postar porque achei que ela estava ficando com o moleque lá. Mas principalmente aqui, ó. Se ela quiser, eu mato aquela menina. E foi o que aconteceu, tá? Eles cometeram o crime. Mostra aqui, Manu, pra mim, por favor. Se ela quiser, eu mato aquela menina. É ele falando com a atual namorada de 14 anos, que foi encontrada junto com ele em Cornélio Procópio. Como é que é essa comunicação da polícia, Wesley? Quando a polícia de Cornélio recebe a informação de que eles poderiam estar aí no Norte Pioneiro, ela recebe esses detalhes também, e aí no momento que os dois foram interrogados, eles acabam confessando o que já estava ali comprovado pelas mensagens, né? Pois é, Juliano, vamos perguntar aqui então ao doutor, também a doutora que está aqui ao lado. Ele faz uma pergunta se quando a polícia paulista, né, entra em contato com vocês, se eles já trazem detalhes dessa investigação. Sabia que eles poderiam estar aqui pelo Paraná? E agora há pouco foi exibida uma reportagem, até que foi feita lá pelo pessoal de São Paulo, também nossa equipe de jornalismo, que traz trechos de mensagens trocadas pelos adolescentes. Então, se o senhor tinha conhecimento disso também ou não, como foi essa troca entre as polícias? Nós não tínhamos conhecimento desses trechos de mensagens lá, parte da investigação que está sendo efetuada em Hortolândia. Nós temos sim, nós fizemos comunicação com a delegacia de polícia de lá, inclusive a doutora Thaís tem mais detalhes a respeito desses fatos. Legal. Doutora, a partir de agora, como fica a investigação a cargo da Polícia Civil de São Paulo?
Eles vão tocar a investigação, ainda resta bastante dados a serem apurados. Nós aqui auxiliamos na apreensão dos adolescentes, também ainda estamos cuidando aí da parte burocrática de papelada e tão logo concluir tudo, nós encaminharemos lá para o estado de São Paulo. Doutor, obrigado pela atenção ao vivo aqui com o jornalismo da RIC TV. Vou conversar com a doutora Thaís também. Muito obrigado pela atenção. Nós que estamos à disposição. Obrigado, doutor. Agora eu vou me aproximar aqui também, Juliano, da doutora Thaís aqui para poder conversar com ela ao vivo. Doutora que é delegada da mulher aqui de Cornélio Procópio. Obrigado pela atenção também, doutora. Uma boa tarde para a senhora. E no conhecimento da senhora, né, de casos graves como esse, a gente já pode falar que pode ser um caso tratado como um feminicídio, apesar que os adolescentes que teriam cometido esse crime. Boa tarde para a senhora, doutora. Sim, a gente pode tratar como feminicídio, né? Uma violência de gênero, né? Tem todas as características de ser um crime cometido contra a mulher pelo fato de ser mulher, né? Ainda que a gente tenha nessa coautoria uma mulher, mas também tem o ex-namorado da vítima, né? A gente percebe nessas incursões de tentar sair do feminicídio e ir para um crime de facção, né? Quando eles colocam ali as siglas de uma facção criminosa, né? Mas está bem caracterizado na nossa concepção. Óbvio que a investigação a fundo não pertence à Polícia Civil do Paraná, mas sim à do Estado de São Paulo. Mas dentro do que foi apurado, a gente já consegue falar de um feminicídio, com certeza. Doutora, choca o fato de serem tão novos e uma crueldade tão grande como essa? Choca muito. Olha que a gente já atendeu muitos casos, né? Mas uma tenridade, uma frieza, a maneira que foi feita é muito chocante. A senhora também acredita, assim, que tenha tido uma premeditação? Claro que isso fica a cargo da Polícia Civil de São Paulo, mas tudo indica que sim, doutor. Com certeza, né? Do jeito que foi feito, tamanha crueldade, não tem como falar que foi no calor do momento, né? E a motivação pode estar ligada realmente a essa questão do relacionamento, essa questão que ele também teria um relacionamento com essa jovem de 14 anos. Exatamente, é o que tudo indica, né? Do que a gente apurou, né? Quando fez os contatos, né? A Polícia Civil passou algumas informações, óbvio que mais superficial, porque a nossa finalidade seria, de fato, localizar os autores, né? As investigações, todo o conteúdo, lógico que caberia a eles. A gente também não ficou entrando muito em detalhes, porque o nosso cerne, né, a nossa diligência seria na localização mesmo desses adolescentes e na devida apreensão. Doutora Thaís está aqui ao meu lado, Juliano, e o detalhe, né, que chama a atenção, uma adolescente de 15 anos morreu de uma forma muito brutal no interior de São Paulo. Doutora, pela tua experiência, né, nós sabemos que tem muitas mulheres que infelizmente sofrem, né, violência por parte dos namorados ou até esposos, enfim, ou ficantes e etc, mas tem medo de denunciar, né, mesmo sendo tão jovem, o olhar sempre tem que ser atento, doutora, mesmo desta jovem, da família, qual que é a orientação que a senhora passa como delegada da mulher tão experiente nesta área? Com certeza, né? A gente tem que observar os relacionamentos, observar os comportamentos, né? Mesmo ainda jovem, a gente já consegue visualizar características em ciúmes, em determinadas roupas, em proibir que se utilize determinadas roupas, em proibir que tenha contato com os amigos. Então a gente sempre pede para os, mesmo sendo novos familiares, observarem isso e estarem orientando, porque são formas de violência e começa cedo mesmo. Delegado, os celulares deles também foram apreendidos, agora serão analisados? Sim, foram apreendidos, serão analisados aí pela Polícia Civil, a gente acredita, né, do Estado de São Paulo, para finalizar essa investigação. Uma bela investigação que foi feita aí pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, diga-se de passagem, né, com o local, com tudo muito bem feito. Vocês têm informações de quantos dias eles já estavam aqui em Cornélio? Foi desde a época do crime ou vieram depois? Ao que consta, né, não é certeiro, mas que vieram depois. Bem próximo da data do crime ou não dá para saber? É que é tudo muito próximo, né? Ela desapareceu no dia 14, né? Hoje é dia 21, então assim, é tudo muito próximo, mas a gente acredita que tenha sido logo na sequência no intuito de fuga mesmo. Doutora, pela tua experiência como delegada da mulher, ainda tem caso que te surpreende? Esse caso, 2 adolescentes, né? Outra adolescente como vítima, uma crueldade tão grande, corpo esquartejado, infelizmente, relacionado aí com o nome de facção criminosa para tentar enganar a polícia. Te surpreende ainda, doutora? Surpreende pela pouca idade dos autores, isso chama muito atenção, né? São adolescentes, pessoas em desenvolvimento, né? Já cometendo tamanha atrocidade, isso chama muita atenção, é chocante. Doutora Thaís, continua ao meu lado também. Juliano, se tiver alguma pergunta, fique à vontade.
Wesley, vou fazer o seguinte agora, ó. Eu já vou fazer uma nova pergunta para a doutora Thaís, eu quero continuar nesse caso. E eu tenho as imagens das últimas homenagens para Nicole. Ela foi sepultada ontem, lá na cidade de Hortolândia. Esse é o momento em que a família, em que amigos se despedem em cortejo do local do velório até o local onde aconteceu o sepultamento, tá? 12h15 no BG, eu vou trazer essa história, eu vou conversar com as nossas equipes no interior de São Paulo, trazendo detalhes desse crime. Vou voltar a Cornélio Procópio, onde foram presos, tá? Não posso falar presos, foram apreendidos, mas onde foram encontrados os 2 responsáveis por esse crime. Enche a tela com a imagem da Nicole para mim, para prestar as últimas homenagens a essa menina. Quando isso aconteceu, sobe o som para mim. Ainda não tinha informação do encontro do casal de adolescentes aqui no nosso Paraná. Aqui em Cornélio Procópio, a gente não tinha essa informação ainda. A própria família não sabia disso. Tanto que eles estão ali com cartazes pedindo justiça, tá? Eles estão pedindo ali por justiça, estão pedindo que os responsáveis pelo crime sejam punidos. E agora que a nossa legislação entra em xeque. Por quê? Porque quem matou a Nicole foi uma menina de 14 anos, junto com o ex-namorado dela de 17. E aí? E a legislação no Brasil que só responsabiliza de verdade quem tem mais de 18 anos e ainda assim com um montão de brechas na lei? Como é que fica essa história? Eu já vou voltar com o Wesley, direto em Cornélio Procópio. Ele segue com a delegada que acompanha esse caso de perto porque participou da prisão desses 2. Mas antes eu tenho o Anderson Henrique, repórter da Record lá no interior de São Paulo, do local onde o corpo da Nicole foi encontrado. Ele foi encontrado esquartejado, tanto que partes do corpo ainda não foram localizadas, num parque público, na Lagoa Pública Municipal. E ele está lá trazendo as informações. É isso, Anderson. Bom dia. Oi, Juliano. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Falo ao vivo aqui de Hortolândia, interior do estado de São Paulo. Gil, um caso que choca, um caso macabro que beira aí o inacreditável, né? Envolvendo adolescentes. Esse adolescente de 17 anos e essa outra garota de apenas 14 anos, principais suspeitos pela morte da Nicole, de 15 anos de idade. Eles, inclusive, foram presos aí no Paraná, teriam confessado e já foram trazidos aqui novamente para a cidade de Hortolândia. Mas, Juliano, deixa eu mostrar para vocês, para todos que acompanham o Balanço Geral, o exato local onde estamos. A gente está aqui, ó, no bairro Jardim Amanda, às margens da lagoa do bairro Jardim Amanda, cidade de Hortolândia, interior do estado de São Paulo, onde esse crime brutal que choca todo o país, que ultrapassa inclusive fronteiras e que gera muita revolta. A Nicole, Juliano, ela teria sido inclusive executada, essa adolescente teria sido morta não muito distante daqui, em uma casa que fica a cerca de 500 metros do local. Essa informação, essa proximidade acabou também auxiliando as investigações. Essa casa, Gil, seria a do principal suspeito, a casa desse adolescente que agora foi apreendido, que é ex-namorado da Nicole, vítima desse brutal assassinato. A polícia, então, fazia buscas aqui no local, com o auxílio de cães farejadores, quando um cão da Guarda Municipal acabou encontrando esse cadáver. No momento em que o corpo, ou pelo menos boa parte do corpo, eu já vou explicar o porquê, foi encontrado, vem à tona, então, o tamanho da brutalidade em que a Nicole, em que essa jovem tão bonita, cheia de sonhos, acabou sendo submetida. Apenas parte do corpo foi encontrado, inclusive submerso, porque ela teria sido vítima de uma ação muito contundente, de uma ação muito macabra, onde parte do corpo dela foi mutilado, ou seja, daqui as equipes retiraram boa parte do corpo, onde foi realizada ali a última despedida, onde foi realizado o velório, muito inclusive emocionante, realizado pela família. A expectativa, Juliano, é que nas próximas horas, nos próximos momentos, melhor dizendo, as equipes da Polícia Civil, as equipes contando com o apoio do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e cães farejadores, façam novamente buscas aqui no local, porque após a apreensão dos adolescentes e após a confissão de como tudo teria acontecido, como eles tiraram as partes do corpo dessa adolescente, as outras partes, inclusive as partes que foram mutiladas, estariam espalhadas aqui pelo local. A nossa equipe vai seguir acompanhando. Se trata de um caso assim que gera muita revolta, de um caso de muita repercussão que aconteceu
aconteceu, começou aqui na cidade de Hortolândia, na região de Campinas, por onde você já passou, onde tivemos oportunidade de trabalhar juntos, mas foi parar até mesmo no Paraná, aí na cidade de Cornélio Procópio, onde eles foram apreendidos, escondidos na casa da avó, dos avós de um deles. Eles foram apreendidos, já estão aqui. A gente está sempre à disposição, meu amigo. Tá certo, obrigado Anderson, obrigado a todos os companheiros lá da Tati Record do interior de São Paulo, que cobre ali a área de Campinas e a cidade de Hortolândia. Bora ao vivo de novo para Cornélio Procópio, onde os dois foram encontrados. É óbvio que a investigação desse caso agora segue lá por Hortolândia, segue pelo interior de São Paulo, Wesley, mas o fato dos dois terem sido encontrados aí é uma triste página nesse noticiário policial de Cornélio Procópio, uma cidade pacata, uma cidade tranquila no nosso norte pioneiro. E eu acho que os requintes de crueldade com que essa história foi praticada. E você falava com a delegada a respeito dessa violência contra a mulher que pode acontecer, né? Desde a adolescência, num namoro, num casamento, num relacionamento de anos ou num relacionamento recente. Mas eu acho que tudo isso choca porque mostra que às vezes um ciúme doentio, porque a história toda acontece porque a menina de 14 anos, que agora namorava o menino de 17, que era ex da Nicole, tinha ciúmes dela. Isso é um negócio absurdo, acho até para a doutora, que tem uma experiência de atuar em casos desse tipo, é algo que choca, né? Choca demais, né, Juliana? Toda a própria polícia, né? Nós também, como equipe de reportagem que vem perto da história, vê o que está acontecendo, além, claro, da comunidade aqui de Cornélio Procópio, que é uma cidade pacata aqui no norte pioneiro do Paraná, que infelizmente passa por essa situação, né? Esses adolescentes foram apreendidos aqui. Doutora, primeiro, para a gente encerrar, para a senhora falar sobre essa situação, realmente choca, né? Toda a equipe, eu imagino, a senhora, também os investigadores, como que vocês recebem isso também? Eu acho que lidar com isso diariamente é difícil, né? Tem todo um trato psicológico também agora para a família desses adolescentes, como que funciona. O Conselho Tutelar, inclusive, também chegou a ser acionado. Sim, exatamente, né? Eles foram apreendidos, o Conselho foi acionado, né? A gente choca muito essa situação, mas obviamente, né? De certa maneira, o fato deles serem apreendidos, né? A gente já começa a ver a justiça, né? Dando resultado, né? É óbvio que não vai trazer a Nicole de volta, a gente sabe disso, mas pelo menos a gente começa a ver a justiça acontecer, né? Então, quem cometeu isso, né? Vai tá respondendo aí dentro da lei. Doutora, é importante a gente ressaltar que assim, os moradores aqui de Cornélio Procópio, que são parentes desses adolescentes, a princípio não sabiam de nada, eles não estão sendo investigados, nada nesse sentido por enquanto. A princípio, a gente não tem essa informação de que eles estariam ajudando, né? Não chegou isso pra gente. Então, seriam só os menores mesmo que estão indo, né? Foram para Hortolândia para que finalize a investigação por lá mesmo. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela atenção com a gente, obrigado por confiar no nosso trabalho de jornalismo. Volto com você, Juliana. Obrigado, Wesley, pelos detalhes, pelas informações. Agradeço a doutora também. E a gente vai já voltar a esse caso, porque a gente tem uma reportagem com a família. Depois de toda essa notícia, né, de que os dois adolescentes foram encontrados, foram pegos, essas últimas homenagens, como foi para a família tudo isso? No momento em que a gente vê nos cartazes escrito ali, descanse em paz, em outros também o pedido de justiça, né? E como é que é lidar com isso? Porque eu repito, a gente está num país onde eu duvido. Esses dois foram levados agora para a Fundação Casa, que é a instituição antiga FEBEM, que cuida de menores infratores lá no interior de São Paulo. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: quanto tempo eles vão ficar lá? Sabia que o menor infrator não fica mais de 3 anos, independente do crime que ele pratique? E outra, quando faz 18 anos, a ficha dele é limpinha